Se você concorda comigo, diga amém. Diga glória a Deus. Ainda não está bom, mas vai ficar. Em nome de Jesus. O som está maravilhoso. Bom, abra a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 19, verso 1. Permita que o Espírito de Deus fale ao teu coração, querido. Sabe, não deixa nada roubar a tua atenção. Mostre para Deus que há uma fome dentro de você. Há um desejo no teu coração de ouvir a mensagem. Sabe, isso atrai a presença de Deus. Quanto mais você se coloca neste lugar, não só como uma pessoa que está preenchendo um espaço, mas como um ouvinte da palavra de Deus, uma pessoa que entende e valoriza a mensagem do Senhor. Querido, nesse momento teu coração é transformado, nesse momento teu coração é renovado. Deus, através da sua palavra, deseja mudar a tua vida, e foi através da palavra de Deus que a nossa vida foi mudada, amém? Glória a Deus. Bom, Lucas 19, verso 1 diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Até aqui, amém? Bom, eu acredito que todos nós em algum momento já ouvimos falar de Zaqueu, ou algumas características de Zaqueu. Sim ou não? Põe o fundinho para mim mais alto, ok? Todos nós em algum momento da nossa vida ouvimos falar de Zaqueu. Para que eu traga a tua memória, você já ouviu aquela música lá? Como Zaqueu, eu quero. Quem nunca ouviu essa música aqui? Bom, então é esse Zaqueu, é esse personagem que nós vamos, através da palavra de Deus, vamos mergulhar nele para aprendermos aquilo que Deus nessa noite quer ensinar ao nosso coração. Você deseja ser ensinado pelo Espírito de Deus? Então dá um sorrisinho para mim aí. Faz uma cara, eu sou feliz, pastor. Eu preciso disso, deixa eu ver a cara feliz, ó, começou a mudar, né? Tá calor? Hã? Bom, hoje eu quero, através da vida de Zaqueu, falar sobre a importância da curiosidade. Então o tema do nosso sermão é curiosidade que eleva. Curiosidade que eleva. Quem é que é curioso? Dá um glória a Deus aí. Curioso aqui. Você percebe que existe uma resistência sobre a curiosidade, né? As pessoas entendem que ser curioso é mal, é ruim, né? É algo que não tem muito valor, ou seja, pessoa chata, alguma coisa desse tipo. Bom, e através então da vida de Zaqueu eu quero falar sobre essa importância. Então, existe um ditado no mundo que a curiosidade matou quem? Não é? Por quê? Porque realmente o mundo quer mostrar para você que ter curiosidade vai te levar a morrer, a sofrer, a ter uma vida totalmente prejudicial. E em algumas coisas nós não precisamos ter curiosidade, já está claro que é ruim. Não adianta você começar a ter curiosidade por uma coisa que é mal, que é ruim, que nós sabemos que faz mal. Experimentar aquilo vai com certeza gerar algo ruim na tua vida. Então a tua curiosidade para coisas ruins com certeza vão te matar. Porém, não devemos extingui-la, não devemos deixar de ter curiosidade.
É importantíssimo. Então, muitas pessoas estão perdendo a sua capacidade de ter curiosidade. E com isso, a fé dessas pessoas está sofrendo. A sua fé está sendo abalada, a sua fé está sendo bombardeada por falta da curiosidade. Então hoje, nós vamos passar um pouquinho pensando sobre isso e compreender. Primeira coisa, que todos nós nascemos com curiosidade. Todos nós temos a curiosidade, ela é um instinto natural que Deus colocou nas nossas vidas. E como pode alguma coisa que Deus deu para a gente, Deus colocou em nós, e nós queremos tirar isso da nossa vida? Então, vamos ver hoje que a curiosidade pode ser incrivelmente relevante para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé, para a nossa vida com Deus, né? Nós podemos ver, através dos nossos filhos, o quanto eles são curiosos, né? Aqui quem tem filho já sabe disso, e se você foi um filho, você também sabe o quanto você foi curioso na vida, né? Ele tem uma curiosidade para conhecer o mundo ao redor, ele quer saber das coisas, ele quer saber a textura. A Natália, ela tinha uma mania de querer sentir a textura da farinha, a textura do açúcar, a textura do barro, e quando ela colocava a mão naquelas coisas, ela ficava, nossa Deus, que gostoso, alguma coisa desse tipo. Que doideira, mas é curiosidade. Porque a curiosidade é importante. Sabe, qual de vocês aqui não tomaram medidas preventivas em relação aos filhos de vocês? Né? Eles começaram a ter a curiosidade, começaram a engatinhar. Aí a curiosidade, quero saber o que tem além do berço. Eu quero saber o que tem além da cama, da mamãe. Existe um outro mundo lá do outro lado, diferente. E aí, por essa curiosidade, quantas vezes, né, eles bateram a cabeça no chão? Quantas vezes coisas aconteceram, mas aí nós protegemos, a gente cria cerca. Quantas vezes você começou, agora as crianças, pelas suas curiosidades, você começou a evitar colocar ela longe das coisas que, por exemplo, água fervendo, de coisas quentes, do fogão, das quinas da casa, porque elas correm, elas têm curiosidade de descobrir as outras coisas. Quantos produtos de limpeza ou remédio você colocou em outro lugar, porque você sabe que se você deixar lá, né, a criança vai lá e vai experimentar. Tem criança que já comeu cocô, né, por curiosidade de saber. Você não? Sabe, quando o Júnior tinha 1 ano e 8 meses, eu fui um homem muito mal para ele nesse dia. Mas eu não tinha o coração que eu tenho hoje. Então, glória a Deus, porque hoje eu sou um homem transformado. Mas ele era um bebezinho e ele tinha agora a mania de abrir o armário, tirar todas as coisas do armário, colocar todas as coisas no armário. E nós estávamos ensinando ele. E um certo dia eu percebi que ele estava com um prego, querendo colocar o preguinho na tomada. E eu peguei ele e falei, não, você não pode fazer isso. Tirei ele de lá, coloquei ele longe. Deu alguns minutos, o Júnior foi lá colocar o prego na tomada. E eu fui de novo lá, peguei ele, tirei ele, coloquei para lá. Daqui a pouco, quando eu olho, o Júnior está de novo na tomada. Na 4ª vez, eu falei, eu vou ficar em cima agora, mas eu vou deixar ele colocar o prego. Ele tomou um choque. Oh, coitado. Depois que ele tomou o choque, seu Jorge, eu peguei, falei, tá vendo? E ele chorando. Aí peguei ele, pus de novo ele no chão, deixei o preguinho perto dele e falei, vai lá. Vai lá. Ele não foi, nunca mais colocou o preguinho na tomada. Então, amados, uma coisa que é interessante é que a curiosidade vai fazer com que você aprenda com os teus erros. Às vezes, alguns, mesmo passando pelos erros, ainda insiste em continuar errando. Aí, meu amado, não tem o que faça. Mas a curiosidade é uma coisa que é instinto na nossa vida. Deus, Ele ama a curiosidade. Sabe, uma coisa que você precisa entender é que quando criança, ela começa a falar, já viu, o bebê começa a falar, uma das coisas, quando ele começa a formar frases, a maioria das suas frases são perguntas explorativas. Qual mãe, qual pai aqui
que nunca disse assim: pelo amor de Deus, você não para de perguntar essa mesma coisa, eu já te falei 300 vezes. Só para você ter uma noção, um pesquisador, um cientista, ele fez uma pesquisa e ele diz que, na sua pesquisa, que as crianças, em um dia, elas fazem 125 perguntas explorativas no seu dia. Quanto um adulto faz apenas 6 perguntas. Você entende por que a criança aprende mais que um adulto? Você entende por que alguém está roubando isso da gente? Alguém está roubando 119 perguntas que você deve continuar fazendo todos os santos dias. Posso ouvir um amém? O problema, querido, é que quando você não faz perguntas, quando deixamos, de fazer perguntas, nós começamos a fazer conclusões. Então eu não vivo mais por aquilo que eu vou aprender. O meu sentido, o meu valor, aquilo que eu tenho, são conclusões que eu tenho da vida. E na maioria das vezes as suas conclusões estão todas erradas. Então quem não faz pergunta, vive fazendo conclusões. Quantas pessoas você já teve uma conclusão que não merece o teu amor? Quantas coisas na sua vida, por você achar, por ter uma conclusão, por não perguntar, por não ter uma curiosidade, você age errado? Você tirou, não, sabe de uma coisa? Eu não vou ser fiel, porque as pessoas não são fiéis, então eu vou tirar uma conclusão: é normal não ser fiel. Na verdade, olha, eu vou ser ruim também, porque eu entendo dessa forma. Se eu não me defender, quem vai me defender? Se nós não temos curiosidade, e quando não desenvolvemos isso, nós começamos a tirar conclusões, e conclusões que nós enxergamos ao redor da gente, de pessoas que querem influenciar a gente, de toda uma cultura totalmente destruída. Sabe o quanto que a televisão fez as pessoas tomarem conclusões totalmente erradas do que a palavra de Deus? O quanto as redes sociais fazem você tomar conclusões? O quanto os seus amigos fazem você ter conclusões da vida de uma forma totalmente distorcida? Porque nos falta a curiosidade, a vontade de fazer perguntas para Deus. Amém? Faz sentido isso? O problema é que isso, espiritualmente falando, é um perigo enorme para nós que assumimos a nossa fé. Que a partir do dia em que você conheceu a Cristo, entregou sua vida para Jesus, as coisas mudaram. A palavra de Deus diz que eis que tudo se fez novo. E como pode agora tudo novo, mas você não conhece nada, você não faz pergunta, você não tem curiosidade? E pela falta da curiosidade, querido, você vai começar agora nessa vida nova, tomar decisões que não estão aqui na palavra. Porque existe uma bagagem, existe uma história, um legado que deixaram sobre você. O dia que morrer a tua curiosidade, o dia que você perdeu a vontade de ter curiosidade, você também perdeu a fome, morreu a sua fome por Deus, morreu a sua visão por Deus, morreu, a sua capacidade de crescer, morreu, a capacidade de escutar a Deus. Então quem perde a curiosidade, perde a capacidade de aprender. Por isso que os pequenininhos aprendem rápido. Quantos aqui estão nessa situação? Quantos aqui não conseguem aprender mais, não tem mais fome de Deus, não tem mais visão das coisas do céu, porque perdeu a curiosidade morreu. Então quando perdemos a curiosidade, perdemos a capacidade de se conectar com os outros.
Nós temos falado sobre amor em ação, nós temos falado sobre a mão que sustenta, Deus tem trazido uma mensagem ao nosso coração, Ele tem acreditado em você, meu amado, Ele tem confiado em você, Ele tem depositado em você uma esperança, a unção, o seu espírito, para que você seja um instrumento, para que você manifeste a glória dEle nessa terra. Deus, Ele tem feito isso, Ele tem te capacitado, porém, a falta da nossa curiosidade de conhecer, de buscar, tem impedido a gente de fluir, de caminhar, de ser diferente. Escute, quando você perde a capacidade de ter curiosidade, você perde também a capacidade de se conectar com os outros. Por quê? Você já não teve um amigo, uma pessoa que sabe de tudo? Você não conhece alguém que conhece todas as coisas, uma pessoa curiosa? E ela conhece todas as coisas, não dá raiva dessa pessoa? Nossa, você sabe de tudo. De fato, amado, nós estamos perdendo nossas conectividades. E sem conexão, amado, como que nós vamos levar a palavra de Deus? Como vamos demonstrar o amor? Como vamos salvar as pessoas? Como vamos se tornar uma família gigante? Faz sentido? Vocês estão comigo? Tem certeza? Pessoas sem curiosidade é quase impossível de inspirar outras pessoas. Se você não é uma pessoa que aprende, que não tem capacidade de crescer, que não tem fome, cara, você não vai inspirar ninguém na sua terra. Amém? Interessante que a sua capacidade de ter curiosidade atrai a Deus. E isso é um X da questão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quanto mais curiosidade eu tenho, quanto mais fome eu tenho de Deus, quanto mais necessidade eu tenho de conhecê-lo, de saber quem Ele é, do que Ele pensa, do que Ele quer fazer comigo, mais a minha fé cresce, mais a minha fé fica firme, fica forte. Então, toda vez que existir curiosidade em teu coração, toda vez que existir curiosidade em tua vida, amado, isso vai atrair a presença de Deus para você. Pode ter certeza, foi assim que Ele te encontrou. Em algum momento despertou uma curiosidade dentro de você, despertou um interesse de saber quem é esse Deus. E quando você, só por despertar uma curiosidade em conhecê-lo, Ele veio até você, Ele se manifestou para você, Ele se revelou para você, sabe? Então, o primeiro ponto, escreva: curiosidade é uma fé imperfeita. Posso ouvir um glória a Deus? Você tem vontade de dar glória a Deus? Ou melhor, você tem curiosidade de saber quando você dá glória a Deus o que acontece? Posso ouvir um aleluia? Opa, acho que vocês acordaram. Nós já vamos embora, mas agora é hora de ouvir. Curiosidade é uma fé imperfeita. Pessoa que tem então curiosidade, ela tem uma fé imperfeita. Mas na verdade isso não acontece aqui, porque eu acredito aqui que todos nós, todos vocês têm uma fé perfeita, tem uma fé sólida, uma fé que não muda nunca. Você acredita e ponto final, e nada faz você desistir. Eu vejo isso em vocês. Vocês têm uma fé que nunca desiste, que não tem ansiedade, que não chora por nada, que não tem. É essa fé sólida de vocês. Por isso que quando você fala curiosidade é uma fé imperfeita, então pastor, quem tem curiosidade tem uma fé imperfeita, é por isso que eu não sou curioso, porque a minha fé é perfeita. Os problemas vêm, mas eu nem ligo, porque eu tenho uma fé muito convicta. Mas nós, que temos uma fé imperfeita, achamos vocês que têm a fé perfeita chato. Vocês é muito chato. Você que tem a fé perfeita é chato, viu?
Você não tem problema, está tudo bom na sua vida. Sabe por quê? Porque para mim isso não é normal. Pois para nós, a nossa fé é imperfeita. Porém, uma fé imperfeita colocada em Deus, que é perfeito, se torna uma fé legítima. Então, quando eu tenho curiosidade, eu entendo que a minha fé é imperfeita, mas eu busco naquele que é perfeito. E quando eu busco naquele que é perfeito, a minha fé que é imperfeita se torna uma fé legítima. É como Jesus disse: olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, em outras palavras, se tua fé for pequena, imperfeita, não tão grande como a dos outros, não tão forte, e confiar em Deus, você vai dizer ao monte: sai do lugar, e ele vai sair. A questão é termos curiosidade, é saber fazer perguntas, é questionar, Senhor, por que isso e por que aquilo? Tá, pastor, e o que isso tem a ver com Zaqueu? Por que Zaqueu entra nessa história? O que tem a ver a vida de Zaqueu? Primeira coisa, nós precisamos entender quem era Zaqueu. Ele não é um cantor de samba. Ele não é só um que... Ele não disse: entra na minha casa, entra na minha vida. Zaqueu em nenhum momento falou isso. Não está escrito na Bíblia. Zaqueu era um cobrador de impostos, amado. Quando Zaqueu ele foi ao encontro de Jesus, ele não tinha um conhecimento profundo em teologia de quem era Jesus. Ele não sabia onde e como poderia se encontrar. Ele tinha apenas uma curiosidade do que ouvia falar de Jesus. Sabe, é diferente de muitas outras pessoas. Zaqueu ele não está buscando aqui alguma coisa, necessidade da sua vida. Ele não está, não, peraí, eu quero conhecer mais porque eu sou teólogo, agora eu quero entender mais de Jesus. Não, Zaqueu começou a ouvir falar de Jesus, teve uma curiosidade. Só para você entender que era um cobrador de imposto naquela época, é porque para a gente hoje fica bastante difícil, né? Mas eu vou trazer uma ideia aqui que talvez você comece a entender. Alguém já comprou tapete daqueles homens que vendem tapete na rua, que passa com um bloquinho? Eu não sei se é da tua época, se você é muito jovem para isso, mas a minha mãe comprou muitos tapetes desse homem. E quantas vezes esse homem ia cobrar minha mãe falava: não estou, fala que eu não estou, que eu não sei o que, não tenho dinheiro. Ou senão minha mãe pegava e contava uma história triste, aconteceu não sei o que, o filho ficou doente, alguma coisa acontecia, mas aqueles homens é insistente. Engraçado que, eu tenho certeza que você conhece um desse, meu amado. Com certeza você ficou devendo para o homem do tapete. Do tapete, ou que vende aquelas cadeiras de canudinho, sabe? Não, mas na época tinha. Vamos dar época, irmão. Vamos ficar na época aqui. Com certeza você viu seu pai mentindo. Fala que eu não estou, filho. E esse cara, uma coisa que é interessante, é que toda vez que ele ia cobrar as pessoas, o vendedor de tapete, ele começava agora a fazer parte da vida das pessoas, sem ele querer, porque as pessoas começavam a dar satisfação da sua vida. As pessoas começavam a falar: olha, eu não recebi hoje, eu perdi o emprego, eu fiz isso, alguém ficou doente, meu pai morreu, e não sei o quê. Então, esse cara, quando ia de novo visitar essas famílias, né, ele pegava a caderneta lá dele, olhava lá para a caderneta. E hoje eu estava falando sobre isso, e agora que eu estou lembrando, tinha até tinha um vendedor de tapete aqui na igreja hoje, meu Deus do céu. É o pai da Fabi. Agora que eu lembrei. E ele estava ouvindo a palavra, e ele estava dando glória a Deus, e vocês estão com a boca fechada aí. Escuta, esse vendedor de tapete, então, ele começava a conhecer da vida da pessoa. Então ele chegava lá na casa do João, porque a Nanda comprou o tapete sem avisar o João, e o cara batia na porta: e aí, João,
Ô meu filho, tá difícil as coisas. Não tem obra, tá chovendo o mês inteiro. Aí no outro mês, o cara ia lá, vixe, o João já vai vir com outra desculpa. Mas ele não deixava de visitar, mesmo sabendo que você não ia pagar, esse cara ia lá. Sim ou não, meus amados? Eles são insistentes. Eles vencem pelo cansaço. Foi assim na sua casa, Rocha? Você já vendeu tapete lá para sua mãe? Não lembra? Acho que você já é mais um tempo daqui. Bom. Então, Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, como um vendedor de tapete. E naquele tempo não tinha correio, não tinha celular, não tinha e-mail, algum tipo de tecnologia. Não é que nem hoje tem um banco digital, você recebe a cobrança, né? Quantos aqui não recebem mais alguém na porta batendo, mas o telefone não para, né? Nem atende, ixi, a cobrança, nem atende. Irmão, atende, Deus vai te fazer um milagre, você não acredita? Atende, ele vai falar assim: ei, você foi premiado, abençoado, nós queremos perdoar a sua dívida. Atende. Mas se ele falar para você: olha, está devendo e não foi abençoado, coisa nenhuma, você tem que pagar. Você fala assim: eu vou pagar, meu coração quer pagar. E tem um coração para pagar, porque Deus honra o teu coração. Você comprou, você gastou, você tem que pagar. Amém? E Zaqueu então ele conhecia, porque ele cobrava as pessoas, ele então ia de porta em porta, ele conhecia a região ali, o legado dele, onde ele tinha que fazer a sua missão. Ele sabia então a história da vida das pessoas, ele sabia o que cada um estava passando, o que cada um estava vivendo. Um certo dia então, eu imagino, que ele sai para trabalhar, e ele vai à casa de um homem cego. E ele sabe que esse cego não vai pagar, porque não tem como pagar, porque é cego e não trabalha, e vive de esmola, sempre pedindo misericórdia para Zaqueu. Então Zaqueu já vai com esse pensamento, e ele chega na porta desse homem cego, e ele bate lá na porta, na casa do Bartimeu. E quando o Bartimeu abre a porta, com os dois olhos abertos, o Zaqueu toma um susto. Ué, o que aconteceu? Você não era cego? Mas Bartimeu, ele vai até o encontro de Zaqueu e fala assim: eu era. Mas esses dias atrás, eu estava lá pedindo esmola, e um homem chamado Jesus passou por lá, e eu comecei a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus parou e me chamou, e ele perguntou para mim: o que você quer? Ele disse: eu quero ver. E agora eu posso ver, e eu posso trabalhar, e está aqui o dinheiro que eu devo para você, Zaqueu. Toma, toma. Zaqueu, espantado, falou assim: como você disse que ele chama? O homem, Bartimeu, fala: Jesus. Zaqueu vai embora meio abismado com aquilo. Meu Deus, o cara era cego a vida inteira, nunca pagou nada, mais de 20 anos eu cobrando imposto dele, nada acontecia. Mas ele continua o seu trabalho, porque Zaqueu tinha, por mais que as pessoas não fossem pagar as casas que ele visitava, Zaqueu, ele tinha que registrar, ele era um funcionário, ele precisava dizer: por que não está acontecendo, como as pessoas que te cobram fazem todos os dias, eles precisam registrar, querido. Não fique chateado com eles, não, eles não têm culpa, ao contrário, atenda a eles, dá atenção, fala de Jesus para eles, vai dar certo. Um outro dia, Zaqueu, imagino eu, ele indo visitar a mulher do fluxo de sangue. Ele na cabeça dele: ixi, coitada dessa. Porque por mais que ele fosse um cobrador, ele se compadecia das pessoas. Coitada dessa. Mais de 12 anos ela sofre de um fluxo de sangue. Gastou dinheiro com tudo na sua vida, com médico, com remédio, foi para um lugar, foi para outro, e nunca mudou, nunca curou. Mas nós temos que registrar, né? Eu tenho que cobrar, é meu trabalho. Zaqueu então bate na porta dessa mulher.
E para o seu espanto, ela sai com o dinheiro na mão e falou assim: olha, Zaqueu, está aqui o que eu te devo. Zaqueu, espantado com isso, fala: como assim? Você não era doente? Seu semblante é outro, o teu rosto é outro. É porque um dia eu ouvi que Jesus estava passando e tinha uma multidão que o cercava. E eu corri lá e estendi as minhas mãos e toquei nas obras das suas vestes e Ele me curou. E agora eu posso voltar com os meus negócios, eu posso voltar com o meu trabalho, e eu consegui agora o dinheiro para pagar minha dívida. Ei, Zaqueu, está aqui. Zaqueu ora para aquela mulher e fala: como você disse que ele chama? Jesus. Um outro dia, Zaqueu está assombrado. Ele olha na caderneta dele e fala: vixe, esse aqui é difícil. Sabe por quê? Porque toda vez que Zaqueu visita essa casa, ele tem que sair correndo. Então ele tem muito medo de ir nesse lugar. É perto do cemitério. Então ele batia na porta e já preparado para correr. Então Zaqueu chega na porta do endemoniado de Gadareno. Ele bate. E quando a porta se abre, um homem limpo, arrumado, vestido, com seu semblante lindo, refletindo a glória de Jesus, sorri para Zaqueu. E Zaqueu, todo assustado, não entendendo o que estava acontecendo, disse: o que foi? Ele falou assim: estava um homem aqui, chamado Jesus, e quando eu corri até ele, ele libertou eu da legião de demônio que me atormentava, e hoje eu sou livre para viver. Está aqui, Zaqueu, o que eu te devo. Zaqueu perguntou para ele: como é que chama esse homem? Jesus. Sabe, a partir de agora, Zaqueu começa a ter uma curiosidade. Dentro dele desperta uma curiosidade, e eu acredito que agora no teu coração essa curiosidade está sendo renovada na sua vida nessa noite. Desperta-se uma curiosidade dentro dele para ele saber: eu quero saber quem é esse Jesus, porque eu estou vendo coisas que eu nunca vi. Eu estou falando que eu conhecia a vida dessas pessoas, eu conhecia a história dessas pessoas. Ei, meu amado, eu sou um nessa história. Você é um nessa história. Pessoas estão olhando para você, a sua vida de piedade, a tua vida de santidade, a tua vida que foi transformada, está fazendo com que outras pessoas tenham curiosidade de quem é esse Jesus. Percebe? Tudo isso desperta em Zaqueu uma curiosidade. Sabe, uma coisa que você precisa entender claramente: Zaqueu não tinha nenhuma necessidade. Zaqueu era um homem abençoado. Zaqueu não precisava conhecer Jesus para resolver o problema do seu casamento, o problema das suas finanças, da sua saúde, de uma questão da amizade das pessoas ao seu redor. Por mais que os judeus não gostavam, em seu meio ele era um homem bem sucedido. A sua vida estava muito boa, diferente de muitos que vêm para Jesus diante de uma necessidade de dor, de enfermidade, medo de ir para o inferno, alguma coisa desse tipo, e depois que é saciada essa fome, que é saciado isso, a curiosidade de Jesus some, desaparece.
Porque nós só estávamos com uma necessidade e não com uma curiosidade de conhecê-lo. E muitas vezes esse é um dos motivos porque a nossa curiosidade está morta. Porque nós só olhamos para a nossa necessidade e não temos interesse nenhum em conhecer Jesus. Tanto é que você não consegue mudar de vida, não consegue ter uma vida de santidade, você não consegue ter fome de Deus, você não consegue ter desejo, curiosidade de conhecê-lo e saber quem Ele é, porque você só quer que Ele supra as tuas necessidades. Deixa eu te falar, hoje Jesus quer reavivar a tua curiosidade. Você sente isso? Aplauda Ele, glorifica-o. Sabe, o que eu acho interessante, que até aqui na narração da palavra de Deus, no enredo dos evangelhos, nós vemos as pessoas indo com necessidade, querer saber quem é Jesus, para ser curado, para ser tudo isso. E Jesus, ele sempre parou o seu percurso para atender essas pessoas, ele sempre teve um valor por isso, ele nunca deixou. A Bíblia diz que todos que vieram a ele foram curados, foram libertos, foram abençoados. Mas com Zaqueu foi diferente, amado. Zaqueu, ele fez com que Jesus parasse o caminho que ele tinha. Jesus tinha uma direção, Jesus tinha um lugar para chegar, e no meio do caminho, sabe, porque Zaqueu teve uma curiosidade de saber quem é Jesus, fez com que ele parasse. A curiosidade atrai a presença de Deus. Não é uma questão, querido, de você resolver um problema seu. É uma questão de você chamar a atenção de Deus e Ele parar tudo o que está fazendo só para atender a tua curiosidade. A curiosidade de Zaqueu não só fez com que Jesus parasse no meio do caminho, mas fez com que Jesus fosse até a casa de Zaqueu. Jesus agora, ele não só para falar com Zaqueu, mas ele fala: agora eu vou ficar na tua casa, Zaqueu. Você sabe o que é isso, amado? Quantos aqui que em sua casa não sente mais a presença de Jesus? Por falta de curiosidade. Jesus nessa noite quer, através da sua curiosidade, não só parar para ouvir o que você precisa, ou o que você necessita, mas Ele quer entrar na tua casa. Ele quer morar em tua casa. Posso ouvir um amém? Esta curiosidade de Zaqueu foi suficiente para parar Jesus em meio caminho. Essa curiosidade foi suficiente para Jesus ir à casa de Zaqueu. Por quê, amado? Porque Deus é atraído através da curiosidade. Sabe, Deus não parou de falar com você. Deus não parou de agir na sua vida. O problema é que a nossa curiosidade está morta. Então, quantos aqui nessa noite, quantos que nos assistem, por causa das lutas da vida, por causa das dificuldades que você tem passado, a sua curiosidade está morta? Sabe? Eu quero fazer uma pergunta. O que aconteceu na sua vida que você parou de ter curiosidade de Deus? Hein? O que parou? O que aconteceu? Por que não tem mais aquela fome? Por que não tem mais aquele desejo de se relacionar com Jesus? O que aconteceu, amado? Sabe, o que te fez acostumar com a situação da sua vida? Responde para mim.
Sabe, o que fez você olhar para a tua vida e falar, não, é assim mesmo, eu vou viver isso aí. É assim que é a minha vida. Eu sempre sofri, sempre foi difícil para mim as coisas. Eu não preciso ficar procurando Deus não, porque eu já entendi, é assim que Deus quer que eu seja. Quantas pessoas estão presas nisso, acostumando com uma vida totalmente fora da vontade de Deus, uma vida de escravo ao pecado, à promiscuidade. Quantos aqui olham para si mesmo e falam assim, não tem jeito, quem não é pecador? E se entrega ao pecado? Quantos aqui desistiram de querer sonhar, de viver uma vida constante com a glória de Deus, com a presença dEle? Hein? Quantos? Quantos estão se acostumando com uma vida horrível? Sabe, o que fez calar a curiosidade dentro de você, amado? Nós precisamos entender que as dificuldades, as lutas da vida, elas querem calar a voz de Deus dentro do nosso coração. E a primeira coisa que ela vai matar é a curiosidade. Você sabe aquela história do elefantinho? Você sabe que foi pequenininho, amarrado num troncozinho com uma corda, bem sem vergonha, mas porque ele era um bebê, elefantinho, ele não tinha força. Quantas coisas na sua vida, sabe, trouxe trauma, trouxe sentimentos errados, mas Jesus te libertou de tudo isso. Jesus tem uma história nova para você. Jesus tem planos novos para você. Jesus, ele não quer só parar no meio do caminho para ouvir a tua curiosidade. Ele quer entrar na tua casa. Mas você é como esse elefantinho. Porque antes você não conhecia Jesus, você não conhecia as coisas da palavra de Deus, as implicações que ela tem sobre a tua vida, o valor dela. E aí você realmente, os traumas, as dificuldades, aquilo que as pessoas ditaram sobre você, realmente tinha um efeito. Porém Jesus resgatou você de todo o pecado. Porém Jesus fez todas as coisas novas sobre a tua vida. E agora você é como esse elefante, gigante, enorme. E nós sabemos que o elefante, ele derruba a árvore com muita facilidade. E é só um galinho, é só um troquinho que está amarrado no pé desse elefante gigante. E quando ele quer andar, e ele vai andar aqui, de repente, aquela corda, ele sente aquela corda apertando, ele pega e lembra, não, eu não posso, porque eu fiquei a vida inteira preso, e isso aqui me prende. Mas o que falta nesse elefante, e o que falta na nossa vida, meu amado, é entender que a curiosidade vai fazer você romper essas barreiras. Porque o que esse elefante precisa é só arriscar mais um passo. É só ter curiosidade de dar mais um passo, porque aquela corda vai quebrar que nem um papel. O que você precisa nessa noite, amado, é só arriscar, que você vai ver como é fácil viver o milagre de Deus. Você só precisa dar mais um passo. Nada pode segurar você, querido. Nós temos que ser libertos dos traumas, nós temos que ser libertos de uma vida de pecado, de escravidão. Jesus te libertou. Ele fez nova todas as coisas em teu coração. Porque as coisas velhas ainda têm valor dentro de você, porque elas mudam o teu sentido, a tua alegria, porque elas determinam os seus passos. Porque deixamos de ter curiosidade. Deus está falando com você. Você pode sentir Ele destruindo as correntes sobre a tua vida hoje. Você pode sentir o amor dEle tocando no teu coração e falando assim: ei filho, eu quero responder suas perguntas. Eu quero ser atraído pela tua curiosidade. Você é importante para Ele. Continuando. A renovação
da nossa mente, do nosso coração em relação à curiosidade, o despertar disso, ele começa com uma simples pergunta: o que aconteceu comigo? Aonde foi que eu parei de olhar para Ti, Jesus? Aonde foi que eu deixei a curiosidade morrer dentro de mim? Por que eu estou passando por isso? O que eu posso aprender? São perguntas que nós devemos fazer para Deus, e não tem problema nenhum você perguntar isso, desde que teu coração esteja sujeito a querer ouvir aquilo que Ele tem para te responder. Você já perguntou o que acontece se eu tiver um outro encontro com Jesus? Sabe o dia que Jesus tocou tua vida e que você chorava, que o ranho saía? Ele deseja esse encontro todos os dias com você. O que está faltando é nós termos curiosidade disso, sabe? Você pode fazer pergunta para Ele do tipo: Senhor, o Senhor pode renovar e me transformar os meus sentidos? E eu tenho certeza que Ele vai te responder nessa noite: sim, claro. Sabe, eu quero que você lembre, a sua fé não precisa ser perfeita, porque Ele irá aperfeiçoar você. Por que você desistiu? Porque você acha que você tem uma fé pequena? É o suficiente para Ele mover você para viver o sobrenatural, amado. É a sua fé com a fé dEle. A curiosidade, às vezes, amado, nem sempre será uma pergunta, mas sim uma lágrima, uma oração de quebrantamento, um permanecer na caminhada, porque eu quero ver o que Ele está fazendo e o que vai fazer na minha vida. Então, a curiosidade é deixar de ter conclusões acerca da vida e começar a fazer perguntas acerca de Deus. Porque você vai parar, porque quantos de vocês têm uma conclusão de quem é Deus? Errada, falha. Porque a conclusão que você tem de Deus, ela está apontada para as ações da sua vida. Por exemplo, talvez você foi abusado quando era criança. Se Deus é tão bom, por que Ele deixou isso acontecer comigo? E aí, na sua conclusão agora, você entende o quê? Eu tiro uma conclusão: Deus, Ele é poderoso, Ele é altíssimo, mas eu acho que Ele não gosta muito de mim, porque nesse dia Ele não estava comigo. Quantas perguntas dessas tem dentro da gente? E por não fazermos ela e não ouvirmos quem Ele é, você tira conclusões totalmente erradas que te aborta teus sonhos, que mata teus sonhos, que paralisa você. É importante perguntar para Deus: Deus, quem é o Senhor? Ele vai responder: eu sou um Deus de amor. Deus, tu me amas? Ele vai responder: dei meu filho por você. Você vai perguntar para Deus: Deus, o Senhor é capaz de fazer isso? Ele vai responder: eu sou o Deus do impossível. O que nós precisamos é ter curiosidade de quem é Ele, porque isso anima. As respostas de Deus te levanta, as respostas de Deus nos surpreende. E o que Deus deseja nessa noite é gerar uma curiosidade dentro do teu coração, porque Ele quer falar com você. Foi isso que levou Zaqueu a ter um encontro com Jesus e experimentar uma transformação na sua vida. Então, primeiro passo: curiosidade é uma fé imperfeita. Que bom, porque junto com a fé perfeita de Deus, essa fé imperfeita se torna uma fé legítima. Segundo, curiosidade te permite correr na frente da multidão, amado. Lucas 19:3, capítulo 19, verso 3. Ele queria ver quem era Jesus. Olha o que Zaqueu queria. Ele não queria um milagre, ele só queria ver quem é.
mas sendo de pequena estatura, fala pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. O que nós entendemos aqui? A curiosidade te permite correr, porque quando você tem curiosidade, amado, ela vai te impulsionar para até que a resposta da sua curiosidade chegue a você. Então, só para você ter uma noção, ele era de baixa estatura, e isso para Zaqueu era um problemaço. Com certeza em sua infância ele sofreu bullying, como os baixinhos aqui sofrem. Quem tem 1,50 m, né, é baixinho, 1,70 m não. E ele aqui, ele tinha um grande motivo para desistir, porque ele desperta uma curiosidade, ele sai ao encontro de Jesus, porém ele enxerga uma multidão, e um baixinho no meio da multidão não dá muito certo não, ele não consegue ver nada. Tem uma história, não posso contar, não dá tempo, mas um outro dia eu conto. Não. O baixinho na multidão não enxerga, ele pula, ele tenta fazer algumas coisas, ele não enxerga. Sabe, em outras palavras, quantas vezes aquilo que te machuca, o seu problema, as suas dificuldades, as suas lutas, tem impedido você de chegar até Jesus? Ah, pastor, não dá certo, eu já fiz campanha, eu já acreditei, eu já tentei ser melhor para minha mãe, eu já tentei ser melhor em casa, já tentei economizar, tudo, pastor, não dá certo. Sabe por quê, amado? Porque você só olha para a tua fraqueza, você só olha para as suas limitações, você só olha para aquilo que você não consegue. Zaqueu, ele olha para a multidão, ele percebe que ele é baixo, ele sabe que ele não vai conseguir, mas ele não fica parado aqui, querido. A curiosidade em Zaqueu fez ele sair desse comodismo. Ele vai além, ele fala, tudo bem, eu não sou alto, mas eu sei correr. Ele vê outras qualidades nele. Cara, você não é um poço de problema, você não é alguém que nasceu para ter tudo de ruim na tua vida. Existe algo bom em você e você sabe disso. É essa habilidade que você tem que ter, que usar, para que a curiosidade comece a despertar e chamar a atenção de Deus. Para de ficar, ai céus, ai vida, nada dá certo. Zaqueu podia falar, o que adianta, eu não vou conseguir. E aqui nesse momento que foi importante a curiosidade, porque a curiosidade de Zaqueu impulsionou ele a olhar para a qualidade dele. Por ele ser curioso, ele falou, não, eu tenho que ver. E ele lembra, eu sou hábil a correr, e ele corre na frente da multidão. E nós precisamos aprender isso. Para de ser um coitadinho, amado. Existem coisas boas em você, existem coisas talentosas, porque Deus te fez talentoso, Deus te fez capaz. Muda estratégia. Mas não deixe a curiosidade morrer em teu coração. Deus tem coisas para você. Posso ouvir um amém? A pergunta: o que tem impedido você de buscar a Jesus? O que tem impedido você de buscar a Jesus e deixar Ele entrar na tua vida e transformar você? Pode ser uma coisa que nunca vai mudar, amado. A estatura de Zaqueu jamais ia mudar.
Nasceu baixinho, vai morrer baixinho, tá? Mas isso não te limita. A curiosidade é que fez aquilo romper seus traumas.